Em 2020, o diretor Paul W.S. Anderson decidiu dar vida a uma nova franquia que tinha tudo para ser um tremendo sucesso, mas a parada não foi bem assim. Monster Hunter, o filme baseado na famosa franquia de jogos da Capcom, acabou se tornando um dos maiores desastres daquele ano. A fanbase detestou, o filme não fez dinheiro e ainda conseguiu irritar uma pequena parcela da população mundial. Simplesmente a China inteira. Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e fica aí que hoje eu vou te contar como que esse filme aqui era para ter se tornado uma franquia monstruosa, mas acabou enterrada e dificilmente vão exumar esse cadáver daqui. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser curto, o problema foi que esse filme aqui foi lançado na pandemia, ninguém foi ver, ele flopou e é isso aí, valeu. Não, calma, a parada não foi essa não, a verdade é que é porque ele era um filme do Paul W.S. Anderson com a Milla Jovovich. Não, falando sério agora, é claro que esses dois fatores foram um problema para esse filme aqui, mas existem outras razões que são um pouco menos óbvias e é disso que eu quero tratar no vídeo de hoje. Se você tava morando em Marte em 2020, a gente teve mais uma tentativa de emplacar um filme baseado em jogo de videogame nos cinemas. A cobaia da vez era Monster Hunter, uma franquia de jogos da Capcom com milhares de fãs. O jogo é uma saga de ação e fantasia onde o jogador assume o papel de um caçador de monstros gigantescos. Só que derrotar esses bichos feios não é pra qualquer um. Então o jogador tem que fazer uma preparação intensa, estudar o comportamento da presa, os movimentos dela, entender o ecossistema em que ela está, saber quais armas devem ser utilizadas. Ou seja, você precisa ter um PhD pra poder entender o que tá acontecendo. Só que, como eu já falei, esse filme aqui acabou nas mãos do Paul W.S. Anderson e da Milla Jovovich. Ou seja, você já sabe o que eles fizeram. Mas aqui, sendo bem sincero, eu até acho esse filme aqui legal e eu tenho uma certa empatia com os filmes do Paul W.S. Anderson. Eu gostava de Alien vs Predador, eu gostava daqueles filmes do Resident Evil lá do começo dos anos 2000, então assim, geralmente eu entro no filme dele sabendo que vai ser ruim, mas eu provavelmente vou gostar. Não que ele esteja sempre tentando fazer um filme ruim, tá? Até porque o diretor mesmo já falou que fazer um filme de Monster Hunter era um sonho da vida dele. I played the video game for the first time in Tokyo, back when I think no one outside of Japan had really heard of Monster Hunter, and I just fell in love with it. I mean, it's as simple as that. Só que é o seguinte, toda essa paixão do diretor não conseguiu ser transportada para as telas, porque foi tanta coisa mudada que os fãs da saga de jogos ficaram completamente insatisfeitos. Diferente da proposta dos jogos, o filme focava em uma personagem nova que não existia na franquia e que era, adivinha, uma militar dos Estados Unidos. A Capitã Natalie lidera um esquadrão de elite militar. Eles estão numa missão no deserto, são sugados por uma tempestade de areia aleatória e caem numa dimensão qualquer onde tem os monstros. Depois ela encontra um tal caçador de monstros e eles juntam forças pra fazer alguns fanservices, socar umas cenas de luta maneira na nossa cara e tentar fazer uma grana com isso tudo aí. E bom, pra fazer esse projeto andar, o Paul W.S. Anderson já tava namorando a Capcom desde 2012. O histórico dele com a empresa já era longo, afinal ele foi o comandante de toda a franquia de filmes de Resident Evil lá do começo dos anos 2000. Franquia, aliás, que tem tanta fidelidade com a saga original de jogos quanto a minha ex tinha na véspera do carnaval de 2012. Nenhuma, zero, nadica. O primeiro roteiro do Paul W.S. Anderson tinha sido feito lá em 2009 e era sobre um garoto de 16 anos, chamado Lucas, que seria aquele velho clichê de o escolhido para salvar o mundo. Naquela época, esse roteiro tava meio que tentando surfar no hype ali de Harry Potter, Percy Jackson e Crepúsculo. Mas, segundo a produção, os anos passaram e o gosto do público mudou. E essa coisa de o escolhido já não colava mais. Então, eles resolveram mudar. E aí é claro que já que o gosto do público mudou, o Paul W.S. Anderson foi lá e escalou quem? A Milla Jovovich. Que, convenhamos, já era o que ele provavelmente queria fazer desde o começo, porque ele faz isso em todo filme que ele produz. Pra continuar desenvolvendo esse roteiro, o Paul W.S. Anderson, que era diretor e roteirista aqui, foi buscar ainda mais inspiração no mundo dos games. Aquela história toda de militares dando tiro pra lá e pra cá veio quando ele viu um crossover de Monster Hunter com Metal Gear Solid. O diretor achou o visual de um homem com uma metralhadora pesada lutando contra um monstro gigante uma imagem fantástica e decidiu que dali tinha uma boa ideia pro filme de Monster Hunter. E assim, eu não sou um grande fã dos jogos, mas eu acho curioso como Hollywood sempre tá aí chorando as pitangas porque filme
filme de jogo não faz sucesso. Mas ao mesmo tempo, os caras pegam o universo de caçadores de monstros num ambiente sem tecnologia moderna, que fazem espadas mágicas de osso do dedo mindinho do monstro e resolvem botar um monte de soldado americano dando tiro de fuzil. O filme já tava mostrando pros fãs que estavam mais ligados nessa produção que as coisas não iam ser lá muito Monster Hunter. Então a principal fanbase do filme já tava meio que escaldada com essa história. Então assim, já tinha uma certa desconfiança no ar, e a Constantin Filmes, que tava produzindo esse filme aqui, até poderia reconquistar esse carinho, esse apreço dos fãs. Só que eles estavam ainda mais interessados numa outra parcela bem grande de público. Os filmes do Paul W.S. Anderson geralmente vão bem lá na China, e em 2016, Resident Evil, o capítulo final, tinha feito 159 milhões de dólares. Como esse filme tinha custado apenas 40 milhões, só lá na China o cara já tinha feito uma grana absurda e era uma grande aposta do estúdio. Só que aí alguém achou que estava muito fácil fazer dinheiro por lá e resolveu colocar uma piada de cunho racista no filme. Tem uma cena no filme original, que depois acabou sendo cortada, em que um personagem de descendência asiática fala: "Olhe pros meus joelhos. Que tipo de joelhos são esses? Chineses." A princípio pode não parecer nada, e talvez não fosse mesmo. Não tem como dizer aqui que quem escreveu a piada estava de fato tentando ser preconceituoso de maneira consciente. Mas o fato é que muita gente viu essa fala como ofensiva porque existia uma cantiga entoada no passado que falava: "Chineses, japoneses, joelhos sujos, olhe pra eles." Essa canção era direcionada a crianças descendentes de asiáticos que moravam nos Estados Unidos, sendo chamadas de sujas, filhos de imigrantes que não pertenciam àquele lugar limpo. Quando a gente ouve essa frase no inglês, realmente fica bem parecido quando você coloca as duas falas lado a lado. E claro, isso causou uma revolta no público da China. O filme foi bombardeado de críticas negativas, a repercussão foi péssima e ele foi até retirado de exibição do cinema. A Constantin Filmes correu para a imprensa para emitir um pedido público de desculpas, afirmando que a fala foi removida de todas as cópias internacionais, e o próprio Paul W.S. Anderson também teve que vir a público dizer que não teve nenhuma intenção de fazer alusão àquela cantiga preconceituosa. Mas aí o estrago já estava feito. O mercado que deveria salvar as finanças do filme evaporou em 24 horas. E sem o dinheiro da China e com um lançamento extremamente restrito, porque a gente estava ali no auge da pandemia, esse filme aqui não tinha nenhuma chance de se pagar. O filme arrecadou míseros 15 milhões de dólares nos Estados Unidos, fechou com um total de 42 milhões de arrecadação, ou seja, aquele orçamento de 60 milhões foi jogado ao vento. E diferente de outros filmes que foram mal nas bilheterias, mas depois viraram clássicos aí porque a galera realmente curtiu, Monster Hunter não conseguiu fazer isso não. Ficou ali com nota 5.2 no IMDb e 45% de aprovação dos críticos no Rotten, mas pelo menos nesse portal a avaliação do público tá boa, tá lá com 70%. E te falar, cara, eu entendo essa divisão aí, tá? O filme é aquela coisa bem espalhafatosa, mentirada pra cá, mentirada pra lá, um monte de tiro, monstro gigante e por aí vai. É aquela coisa que você desliga o cérebro e senta pra assistir um monte de pancadaria comendo solta só pra passar um tempo. E por um lado assim, eu acho que é isso que o filme se propõe a ser, e aliás, acho que quase todo filme desse diretor se propõe a ser isso, e se você vai com a mentalidade certa, você consegue passar um tempo e se divertir bem. Mas por outro, se você tá pensando em ver alguma coisa um pouquinho mais encorpada, que tem um mínimo de desenvolvimento de personagem, ou que talvez seja até um pouquinho mais fiel à saga de jogos, aí você provavelmente vai se decepcionar. Eu consegui me divertir com o filme, acho que a Milla Jovovich entrega exatamente o que é pedido do personagem dela, e é maneiro acompanhar a jornada dessa personagem aí nesse mundo. Só que eu também acho que ela tem um grande problema, que é ser poderosa demais. Então, apesar do mundo estabelecer de cara o seu perigo, conforme a gente acompanha o desenrolar desses eventos, a gente sabe que ela vai dar um jeito de resolver tudo. Então, de fato, não tem nenhum perigo pra protagonista aqui. E eu, de fato, gostaria de ter visto essa personagem sendo um pouquinho mais desenvolvida, vendo ela estudando mais sobre as criaturas, usando uma certa inteligência pra colocar armadilhas, talvez. De repente, ter um desenvolvimento emocional mínimo. Sem dúvida, eu gostaria de ter visto um pouquinho a mais de alguma coisa. Mas, sendo bem sincero, essa peruca ridícula que colocaram no Ron Perlman já vale por tudo. Pô, cara, sério, olha isso aqui. Quem achou que isso aqui tava bom, me desculpa, cara. Pelo amor de Deus. Ai, cara, viu o nosso eterno Hellboy e líder da maior gangue de motoqueiros da Califórnia usando essa peruca ridícula, só isso aí já vale o seu tempo, na moral. E sinceramente, cara, eu não sei se era pra rir dessa cena, mas o bagulho é tão cômico que fica impossível não achar ridículo. Tá, chega de ridicularizar os outros e vamos falar de coisa séria. Uma pequena indicação caso você queira ver um filme que tem essa pegada de monstros, do caçador que tem que estudar a sua presa, de colocar armadilha e que tem uma sensação de perigo maior e tem sim um desenvolvimento de personagens bem interessante. O filme Amor e Monstros, que tem o Dylan O'Brien e que também ficou meio ofuscado
afetado aí pela pandemia na época, mas que é um filme muito gostoso de assistir, divertido e com boas cargas de tensão nessa pegada humano caçando monstros. Não sei onde tá disponível nesse labirinto dos streams, toda hora tá em algum lugar diferente, então vocês vão ter que dar uma olhadinha aí, mas dá uma procurada porque esse filme é muito bom. Bom, com todos esses problemas, Monster Hunter, apesar de ter um final ali que indicava uma sequência, até mesmo com uma cena no meio dos créditos, acabou nunca realmente tendo uma continuação anunciada. Tem rumores pra lá e pra cá dizendo que vai sair, esse ano sai, se não sair nesse ano vai sair no outro, mas sem ter feito grana, sem ter caído nas graças dos fãs do jogo e tendo se queimado legal num mercado bem importante, dificilmente a gente vai ver uma continuação dessa franquia aqui. Coisa que eu acho uma pena porque eu me divirto com os filmes ruins dessa dupla, tá? Sério, gente, eu tenho consciência de que assistir os filmes deles faz mal pra mim, mas eu vou lá e assisto do mesmo jeito. A vida é muito curta pra você não sentar e tirar 2 horinhas pra você ver a Milla Jovovich e o Paul W.S. Anderson tacando um zaralho em tudo. E se você chegou até aqui, cara, não esquece de dar o like, se inscreve aí no canal e aproveita e deixa aqui nos comentários qual é o pior filme dessa dupla que ainda assim você sempre vai lá assistir. Ou então deixa alguma outra sugestão de filme aqui que você sabe que faz mal pra você, mas ainda assim você vai lá e assiste. Eu tô precisando de algumas indicações de drogas desse tipo aqui. Valeu, gente, muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!